Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula de Direito Constitucional, vamos estudar 3 temas muito importantes relacionados ao funcionamento e à aplicação da Constituição no sistema jurídico brasileiro. Vamos abordar o ato das disposições constitucionais transitórias, as emendas constitucionais e também o papel das súmulas vinculantes, das súmulas e dos informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Para começar, vamos falar sobre o ato das disposições constitucionais transitórias, conhecido pela sigla ADCT. O ADCT é um conjunto de normas que acompanha a Constituição Federal de 1988 e tem como principal objetivo regular a transição entre a ordem constitucional anterior e a nova ordem estabelecida pela Constituição. Quando uma nova Constituição entra em vigor, diversas instituições, normas e estruturas administrativas precisam ser adaptadas ao novo sistema jurídico. Para facilitar essa transição, o legislador constituinte criou o ato das disposições constitucionais transitórias. Essas disposições possuem caráter temporário, pois foram elaboradas para tratar de situações específicas relacionadas ao momento de mudança constitucional. Muitas dessas normas tiveram aplicação apenas durante os primeiros anos após a promulgação da Constituição de 1988. Entre os temas tratados pelo ADCT estão, por exemplo, regras relacionadas à reorganização administrativa do Estado, a adaptação de leis anteriores à nova Constituição, a implementação de políticas públicas e a transição de determinados regimes jurídicos. Apesar de seu caráter transitório, algumas normas do ADCT continuam produzindo efeitos até hoje, especialmente aquelas relacionadas a políticas públicas ou a regras específicas de organização do Estado. Agora vamos falar sobre as emendas constitucionais. As emendas constitucionais são instrumentos utilizados para modificar o texto da Constituição. Como a Constituição brasileira é considerada rígida, suas alterações não podem ocorrer por meio do mesmo procedimento utilizado para a aprovação de leis comuns. Para alterar a Constituição é necessário seguir um procedimento mais complexo e rigoroso, chamado de processo de emenda constitucional. A proposta de emenda à Constituição pode ser apresentada por diferentes legitimados previstos no texto constitucional. Entre eles estão o Presidente da República, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e também mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados. Após ser apresentada, a proposta de emenda deve ser discutida e votada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e também em 2 turnos no Senado Federal. Para ser aprovada, a proposta precisa obter o voto favorável de 3/5 dos parlamentares em cada uma dessas votações. Somente após cumprir todas essas etapas a emenda constitucional pode ser promulgada e passar a integrar o texto da Constituição. No entanto, a própria Constituição estabelece limites ao poder de reforma constitucional. Esses limites são conhecidos como cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas correspondem a elementos fundamentais da Constituição que não podem ser abolidos ou modificados de forma a comprometer sua essência. Entre essas cláusulas estão a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Esses limites buscam preservar os princípios fundamentais do Estado democrático de direito. Agora vamos falar sobre as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes são enunciados elaborados pelo Supremo Tribunal Federal com o objetivo de consolidar o entendimento da Corte sobre determinadas matérias constitucionais. Essas súmulas são chamadas de vinculantes porque sua interpretação deve ser obrigatoriamente seguida por todos os órgãos do Poder Judiciário e também pela administração pública. A criação das súmulas vinculantes tem como objetivo garantir maior uniformidade nas decisões judiciais e evitar que questões já pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal continuem sendo discutidas repetidamente nos tribunais. A adoção das súmulas vinculantes também contribui para a maior eficiência do sistema judiciário, reduzindo o número de processos relacionados a temas já decididos pela Corte. Agora vamos falar sobre as súmulas em geral. As súmulas são enunciados que sintetizam o entendimento consolidado de um tribunal
sobre determinado tema jurídico. Diferentemente das súmulas vinculantes, as súmulas comuns não possuem caráter obrigatório para todos os órgãos do judiciário, mas exercem grande influência na interpretação das normas jurídicas. Os tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, elaboram súmulas com base em decisões reiteradas sobre determinadas matérias. Essas súmulas servem como orientação para juízes, advogados e operadores do direito. Por fim, vamos falar sobre os informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Os informativos são publicações periódicas elaboradas pelos tribunais superiores que apresentam resumos das decisões mais relevantes proferidas pelas cortes. Esses informativos são muito utilizados por estudantes de direito, profissionais da área jurídica e candidatos a concursos públicos, pois permitem acompanhar a evolução da jurisprudência dos tribunais superiores. Por meio dos informativos, é possível compreender quais são os entendimentos mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre diversos temas jurídicos. Portanto, compreender o funcionamento do ato das disposições constitucionais transitórias, o processo de elaboração das emendas constitucionais e o papel das súmulas e informativos dos tribunais superiores é essencial para entender como a Constituição é aplicada e interpretada dentro do sistema jurídico brasileiro. Esses instrumentos ajudam a garantir estabilidade jurídica, uniformidade na interpretação das leis e a adaptação da Constituição às transformações da sociedade. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos previstos no edital do concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.